de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 5 dias do mês de julho de 2012, do plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo um número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente, em exercício, declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse às leituras das atas das sessões anteriores, após a explanação sobre o AL Previdência. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, do exercício da presidência, facultou a palavra ao doutor procurador, ao doutor Marcelo Lourenço, presidente do AL Previdência, parabenizando-o por se fazer presente nesta corte, juntamente com toda a diretoria do AL Previdência. Fazendo uso da palavra, o doutor Marcelo Lourenço fez a explanação, o que é a Unidade de Gestura Única de Alagoas, do AL Previdência, apresentando gráficos detalhados e expondo o tema. Diante da explanação, o colegiado desta Corte de Contas tomou conhecimento da real situação do AL Previdência. No momento, também ficaram sabendo como andam as relações com os poderes executivo, legislativo e judiciário. Franqueada a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Tiveram oportunidade de ouvir respostas às suas indagações, esclarecendo dúvidas. Participaram da discussão o senhor conselheiro Otávio Lessa, o senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires, o excelentíssimo senhor presidente no exercício da presidência e o doutor procurador, doutor Ricardo Schneider. Usando a palavra, o doutor Marcelo Lourenço efetuou a leitura da numeração dos ofícios emitidos aos poderes em 17 de 5 de 2012, solicitando informações porque o AL Previdência não tem acesso aos dados cadastrais. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente em exercício, indagando ao doutor Marcelo se o tribunal teria se negado. No momento, o doutor Marcelo disse não houve resposta ao ofício. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício disse: vamos propor que o Tribunal de Contas faça seu verdadeiro papel de fiscalizar e buscar a documentação necessária para que o AL Previdência necessita para fazer os cálculos, determinando o diretor-geral, doutor Dário César, que seja providenciado o ofício do doutor Marcelo a esta Corte, prestando todas as informações necessárias. Com a palavra, o doutor Marcelo Lourenço agradeceu o espaço aberto em tempo que comunicou que toda a equipe do AL Previdência está à disposição do Tribunal de Contas ou de qualquer órgão para prestar informações. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício agradeceu ao doutor Marcelo, presidente do AL Previdência, juntamente com toda a diretoria, para que possamos desenvolver um projeto mais forte para o Estado de Alagoas. Associaram ao seu voto o senhor conselheiro Otávio Lessa, o senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel e o senhor conselheiro substituto Alberto Pires. Finalizando, o doutor Marcelo Lourenço disse: sairemos deste tribunal ciente que vai ser um marco para o Estado de Alagoas. É notória a preocupação do Tribunal de Contas, aliado com a preocupação da diretoria do AL Previdência, desde o início em constituir no Estado de Alagoas um regime único. Esperamos, a partir do apoio do presidente em exercício, o conselheiro Cícero Amélio, que se dispôs a levar à frente essa bandeira, que a gente tenha se resolvido e tenha uma tranquilidade jurídica na Previdência do Estado de Alagoas em curto tempo. Excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, no exercício da presidência, suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício solicitou as leituras das atas. Lidas, aprovada a ata do dia 28 de junho, ficando a ata do dia 26 para efetuar a correção posterior. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito solicitou cópia da ata da sessão anterior, onde consta a suspensão do concurso de Itaquarana. Sequenciando, efetua a leitura da notícia vinculada na revista do Tribunal de Contas do município de Goiás sobre a questão dos auditores, substituto de conselheiros. Permanecendo com a palavra, propôs mudança no regime interno nas funções dos auditores, sugerindo uma reunião administrativa. Gostaria que o Pleno concordasse.
Sobre o assunto levantado pelo conselheiro Anselmo Brito, associaram-se o excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício, conselheiro Cícero Amélio, conselheiro Otávio, o doutor procurador, doutor Ricardo Schneider. Com a palavra, o doutor Ricardo Schneider disse: o Ministério Público de Contas deu entrada em um processo e até o momento ainda não foi encaminhado para o conselheiro substituto, doutor Alberto Pires. No momento, fez o apelo para que seja encaminhado para que o conselheiro substituto, para que ele possa atuar na liminar e em todos os processos da conselheira Maria Cleide. Sequenciando, solicitou ao excelentíssimo senhor presidente em exercício que questionasse ao diretor-geral onde está o processo, desejando um esclarecimento. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente em exercício disse buscar informações junto à assessoria da presidência para tomar as providências, caso não tenha sido despachado. Usando a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários sobre a viagem a Brasília, pela necessidade de estarmos implementando o planejamento estratégico, tanto da Tricom quanto do IBE, cujo teor segue na íntegra, e também com relação ao concurso público que o Poder Executivo está propondo. No momento, disse não saber se está chegando para o relator, mas tem que passar pelo tribunal e quem for o relator estudar esse contrato de financiamento para que seja exigido do Estado da mesma forma que exige dos municípios de menor porte. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente, disse ter uma informação não oficial desse convênio que foi feito recente com o Ministério da Justiça. Vai haver ou já houve um pedido emergencial para que seja dispensado a questão do concurso devido à falta de segurança. A informação é que o Estado vai decretar estado de calamidade. Sobre o assunto, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse que, mesmo assim, não isenta ele de mandar o processo. Prosseguindo, comunicou sobre o curso de inteligência que está sendo realizado de 15 a 17 de agosto em Brasília, que gostaria que fosse designado o maior número possível de técnicos. Finalizando, teceu comentário sobre o acúmulo de processos, propondo procurar alternativas para resolver. Ainda com a palavra, parabenizou o senhor procurador-chefe, onde ele estabeleceu o convênio com a CARP. O excelentíssimo senhor vice-presidente, no exercício da presidência, facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 5096/2010. Um contrato com a SEAGRE. Aprovado em resolução 093. Não havendo nenhum processo em pauta para relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício solicitou a redatora para fazer a leitura da ata com correção, lida e aprovada, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente do exercício da presidência, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Essa é a ata de que dia? Tá, né? Essa... Foram idas duas. Foram idas duas. Isso a gente fez a correção, agora ficou. Discussão a ata da sessão do dia 5 de setembro de 2012. Essa é a discussão, coloco em votação. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheiro auditor substituto Sérgio Maciel. De acordo, excelência. Conselheiro auditor substituto Alberto Pires. De acordo. Aprovado. Não.
Eu nunca que eu souber. Esse negócio de apelido é uma miséria. Passando para a ordem do dia, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Posso falar, senhor presidente? A palavra ao doutor Ricardo Schneider, representante do Ministério Público Especial. Senhor presidente, senhores conselheiros, inicialmente eu gostaria de solicitar uma cópia da ata aprovada na sessão passada, para que o Ministério Público possa arquivá-la em virtude das importantes considerações que foram lá travadas. Tem alguns assuntos a tratar aqui hoje, senhor presidente. Vou tentar fazer da maneira mais breve possível. O primeiro deles, e aí é com uma certa urgência que eu já trago esse assunto, é que o Ministério Público está aqui realmente consternado com a constatação de que até o presente momento o processo de relatoria da conselheira Cleide, em que há uma liminar solicitada pelo Ministério Público de Contas, foi dada entrada há mais de 10 dias nesta casa pelo protocolo. Nós cobramos na última sessão plenária esse processo. Vossa Excelência afirmou que todos os processos foram despachados e que não haveria nada no gabinete para despachar. Em conversa com a direção desta corte, afirmou que foi tudo despachado, mas que seria uma atribuição da chefia de gabinete. E, inclusive, o senhor afirmou que iria chamar o feito à ordem, conversar lá para saber o que teria acontecido, que o processo não teria sido disponibilizado para Vossa Excelência fazer a distribuição. E eu venho aqui, então, novamente, reiterar a Vossa Excelência que o processo não foi enviado ao conselheiro substituto. Já há mais de 10 dias, é uma liminar. O Ministério Público aguarda a análise dessa liminar, seja para deferir, seja para indeferir. Mas o que realmente é uma situação inusitada é que um processo com liminar fique paralisado no gabinete da presidência por mais de 10 dias e ainda havendo um conselheiro designado, um auditor convocado designado para essa análise. Então o Ministério Público vem aqui de público reiterar o pedido de que o processo seja encaminhado ao substituto da conselheira Cleide para que ele analise, se manifeste e até que a conselheira retorne do gozo de suas férias. Esse é o pedido do Ministério Público. Outra questão importante que o Ministério Público de Contas não poderia deixar de enfrentar é com relação à notícia veiculada num portal de
de amplitude, de abrangência nacional, que foi no IG, e também ontem por um jornalista daqui do estado local, no sentido de que esta Corte de Contas não cumpriu com o dever legal previsto no artigo 11 da Lei das Eleições, que é o dever de encaminhar, no artigo 11, parágrafo 5º, de encaminhar até o dia 5 de julho do ano em que se realizaram as eleições, a relação dos que tiveram as suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente. A imprensa toda vem noticiando e vem tratando desse caso, porque Alagoas é um dos 3 únicos tribunais, ao lado do Tribunal de Minas e acredito que o de Rondônia, que ainda não cumpriu esse papel. É uma atribuição natural, né? A Corte, além de fazer a análise e o julgamento dessas contas, ela tem que encaminhar essa lista para a Justiça Eleitoral, sob pena de todo o trabalho que é desenvolvido aqui ao longo dos 2 últimos anos não ter efeito algum. Porque um dos grandes papéis dessa Corte, quando analisa as contas, é justamente indicar à Justiça Eleitoral aqueles gestores que falharam com o seu dever de zelar pela boa gestão da administração pública, e falhando com esse dever, esses gestores, a Justiça Eleitoral tendo ciência disso e havendo alguma irregularidade insanável, poderá inclusive combinar com a inelegibilidade. Nós sabemos que os prazos da Justiça Eleitoral são curtíssimos, se aproxima o prazo de registro de candidatura, de impugnações, e até agora esta Corte está inerte. Eu tive notícia há pouco de que no ano de 2010, esta Corte ela divulgou essa lista no dia 30 de junho, ou seja, com antecedência. Se eu estiver equivocado, até porque eu não trabalhava aqui nessa época, os senhores me corrijam. Então, sabendo que Vossa Excelência, vice-presidente em exercício, assumiu este cargo já decorrido o prazo, acredito que foi na semana passada ou próximo disso, mas não há outra medida que não determinar aos responsáveis dessa Corte, às diretorias competentes, que providenciem o envio dessa lista, né? Sabendo que a falta, aquele que for responsável, e aí eu não estou me dirigindo especialmente ao vice-presidente, mas a qualquer servidor que deixe de cumprir com esse ato, com essa determinação, ele poderá incorrer em alguma sanção por improbidade, nos termos do seu artigo 11, inciso 2, e até mesmo prevaricação. É uma obrigação legal fazer o envio dessa lista, e realmente esta Corte não contribui com o processo democrático ao não fazer esse envio. Então nós vimos aqui novamente, o Ministério Público já solicitou essas informações desde o dia 12 de junho, juntamente com várias outras informações, e infelizmente nós não tivemos ainda a resposta com relação a nenhuma das informações, né? Nem com relação às informações outras com relação ao pessoal, nem com relação à questão da lista, cujo prazo da legislação eleitoral era o dia 5. Então nós reiteramos esse pedido aqui em plenário, fazendo voto de que seja atendido. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, reiterando o pedido de cópia da ata, reiterando o pedido de que o processo do conselheiro Alberto seja distribuído e reiterando que essa lista seja enviada o quanto antes, tendo em vista o decurso do prazo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua dada a palavra aos senhores conselheiros. Presidente, eu peço A palavra do conselheiro Otávio Lessa. Exatamente para fazer constar o encaminhamento que este conselheiro fez após, eu acho que no mês de maio, ao presidente com relação àqueles municípios que não encaminharam a prestação de contas, onde a lei determina que o prazo limite é 30 de abril. E continuo daquela relação, já tem se não me engano, 2 municípios do nosso grupo que até a presente data não encaminharam as suas prestações de contas. E os que apresentaram, inclusive o gabinete informou, mesmo intempestivo, mas foi informada a presidência que, tomando a ação devido que a lei determina, teria que ser só para os que ainda não encaminharam, que os outros, à medida do que for trazendo para o plenário, a multa já será aplicada porque foi encaminhado intempestivo. Então,
não sei, até não fui informado da ação, do que foi feito, do que foi feito pelo tribunal com relação a essa solicitação nossa do gabinete. Mas eu acredito, como está faltando no nosso gabinete, eu acredito que deve estar faltando também nos outros gabinetes, que é uma média que realmente sempre de alguns municípios que não encaminham na data prevista. Então, se fosse possível, eu queria a gentileza de Vossa Excelência para ver sei lá, que tipo de ação a gente precisa tomar para que esses municípios tenham uma sanção. No passado, 30 de abril, inclusive no ano de 2010, foi solicitado, no instante eles resolveram. Quando solicitaram a intervenção ao governador, em uma semana eles resolveram o problema. O que é que está acontecendo? De abril nós estamos em julho, quer dizer, e nós estamos ficando, na verdade, desmoralizados com a ação que não foi tomada até o presente dado. Eu solicito que Vossa Excelência, no exercício da presidência, por gentileza, verifique. Vamos tentar regularizar isso, porque eu estou fazendo um trabalho específico com relação a essas prestações de conta de 2011 e esses 2 municípios estão realmente não encaminharam até a presente data. É só, presidente. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, a presidência primeiro informar ao conselheiro Otávio Lessa de que essas prestações de contas, essa presidência primeiro gostaria de saber quais são os municípios, conselheiro. Não tem aqui, mas informaria Vossa Excelência. Matriz, Camaragibe, São Luís de Quitum. Japaratinga. São 3, então. Gostaria de informar. Presidente, eu acho que deve ter, inclusive, eu acho que era o protocolo está fazendo, tem ele tem uma listagem que ele está acompanhando isso. Eu acho que Vossa Excelência, pelo protocolo, a gente tomar saber os municípios, acho que está faltando bem mais do que isso. Quero informar Vossa Excelência que estou tomando conhecimento agora. É verdade. E devido a tomar conhecimento, ter anotado até aqui, nas minhas anotações, tinha feito aqui, que vou consultar o protocolo, para que a gente não possa cometer injustiça. Eu agradeço. Estava aqui na minha anotação para consultar o protocolo. E garanto a Vossa Excelência que na próxima sessão darei uma resposta. Se aqui estiver presidindo a sessão, darei a resposta a Vossa Excelência. Eu agradeço. Quero informar também ao doutor Procurador do Ministério Público Especial, doutor Ricardo Nado, que o processo que ele se refere, o processo com relação à medida cautelar da Ali, que é relator no momento, o auditor conselheiro substituto Alberto Pires, foi despachado, deve se encontrar no gabinete do conselheiro Alberto Pires, que já foi despachado, até porque essa presidência, na sessão anterior, quando foi indagado sobre a condição desse processo, ao deixar essa sessão, procurei tomar conhecimento e já está no gabinete da conselheira Cleide, onde hoje o substituto é o auditor Alberto Pires. Então, quero só informar que já se encontra no gabinete da conselheira, segundo a assessoria da presidência, que todos os processos tenham sido despachados. Com relação à lei eleitoral, que foi solicitado, este presidente também se preocupa e pedir para fazer o levantamento, desde a sessão passada, para que possa informar a Justiça Eleitoral, mesmo tardia. E a culpa não é dessa presidência, porque não sou eu estou apenas no exercício, já estou pegando a carruagem andando, mas estou
providenciando para que seja encaminhado, que também é preocupação deste conselheiro e foi um dos que indagou aqui em sessão anterior ao vencimento do prazo. Com relação à cópia da ata, determino que o diretor de plenário e a diretora de ata providencie a cópia e seja enviada oficialmente ao Ministério Público Especial desta Corte. E assim, passamos a ordem do dia para quem dela queira fazer uso. Ainda tem uma outra questão de ordem. A senhora já vai está facultando a palavra ainda, né? Sei que já ia passar para Na ordem do dia. na ordem do dia. Porque com relação ainda à questão do processo do conselheiro Alberto, que ele está então no gabinete da conselheira Cleide. Então acredito que o problema que está acontecendo é no gabinete da conselheira. Então eu solicitaria a Vossa Excelência que, se possível, fosse informado, tendo em vista que o Tribunal de Contas ele trabalha mediante protocolo, o servidor que recebeu este processo, porque o Ministério Público de Contas, se verificar que esse servidor está segurando esse processo, não está encaminhando ao relator, adotará a medida necessária e vai fazer uma representação em face desse servidor à corregedora desta casa. Porque estamos com mais de 10 dias, a presidência cumpriu, né, e de maneira muito eficiente, e fez o despacho, realmente cumpriu como determinou, mas então o problema não é na presidência. O problema é no gabinete da conselheira Cleide, que, embora esteja de férias, não repassou ao auditor substituto. E se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, auditor Alberto. Vossa Excelência não recebeu o processo ainda do gabinete da conselheira Cleide. Recebeu esse processo? Ainda não. Aí, com essa informação do presidente, eu vou falar com o chefe de gabinete, o senhor Domingos, né, que está aqui, para perguntar a ele. Pronto. Então, na próxima sessão, eu questão questionarei... de gabinete, cada um resolve o seu gabinete. Pronto. O Ministério vai procurar saber com quem está para adotar. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Aí, cabe ao auditor conselheiro substituto buscar dentro do gabinete com os funcionários e a chefia para saber o tramitar do processo. Mas o nosso dever está sendo cumprido e qualquer processo que chegar, que tiver a urgência, nós daremos a urgência. E os demais processos que estão tramitando, que venham. Então, eu queria dar uma questão de ordem também, que era bom para a gente poder esclarecer, porque vai acontecer, como isso é uma coisa nova, essa auditoria, o substituto conselheiro, que a gente, pelo menos eu que já tenho mais tempo aqui, a gente não tinha isso. A gente tem que tentar fazer uma normatização, que a coisa já funcione automaticamente. Entendeu? Eu não sei como mas eu queria sugerir a Vossa Excelência, por exemplo, no meu caso específico, na hora que, por exemplo, eu entrar de férias e tiver de licença, qualquer coisa, naquele período que eu tiver de férias, a distribuição seja informada, obviamente, a quem faz essa distribuição, ela já seja distribuída para o auditor substituto que vai ficar no meu lugar, para que ele receba aquilo e dê um andamento normal. Mas eu estou só colocando para a gente começar a raciocinar, ver como é que a gente faz um tipo de normatização, para a coisa já ficar automática, para não, eu acho que a gente resolve muito mais, a gente sugerir, como Vossa Excelência sugeriu na sessão passada, não, foi até na Câmara ontem, e que estava esperando exatamente para a gente sentar com a conselheira Rosa, para a gente tentar fazer uma pauta de uma reunião administrativa. A conselheira Rosa também tive a oportunidade de conversar com ela hoje, para a gente tentar esses assuntos e outros assuntos, para a gente tentar formar um consenso, para que a gente possa, na hora que o presidente chegar, a gente deliberar e a gente poder, vamos dizer assim, andar com relação a essa parte administrativa. Então, Vossa Excelência já tinha dado a ideia, eu concordo com a ideia, e fico a cargo de Vossa Excelência a gente marcar uma reunião administrativa para a gente tentar, essas coisas, a gente tentar ir arrumando, e que as coisas vão acontecendo e a gente vai evoluindo. Só queria lembrar e dentro da sua agenda, ver o que é que a gente pode marcar essa reunião para poder botar esses pontos e fazer as sugestões necessárias. É só, presidente. uma palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Excelências, eu quero também fazer coro com as palavras do senhor Otávio Lessa
quanto à questão da substituição e distribuição, ambas automáticas, quando nós estivermos impedidos, estivermos de férias, ou quais aqueles afastamentos para que, pelo menos no meu caso, não queria que meus processos ficassem parados, porque eu acho que atrapalha no final o funcionamento do tribunal. Eu acho que é uma questão administrativa, de lógica e de bom funcionamento desta casa. Eu acho que isso praticamente está sanado. Só fazer as devidas burilações, né, para as arestas, eu acho que está tranquilo. E também quero trazer puro quanto ao tema da reunião administrativa, que já de há muito se faz extremamente necessário. Obrigado, Suas Excelências. Quero informar aos senhores conselheiros e a todos aqui que o conselheiro Cícero Amélio é do pensamento, e não é de hoje não, de muito tempo, de que os processos não passariam nem pela presidência. O processo do protocolo não iria nem para o relator, ia direto para as diretorias técnicas. Isso é só perda de tempo. Excelência, isso que o senhor está falando está normatizado dessa forma. Vou dar um exemplo: processo de consulta. Quando entra o processo, há uma distribuição. Então, lá o protocolo sabe já quem é o relator, está distribuído. De lá, tem um encaminhamento normal. Nem precisaria, chegaria concluso ao relator. Tem isso, é verdade. Direto às diretorias ou ao órgão que fosse para prestar o seu parecer ou a informação. É esse o pensamento. Não, agora, não é, a sua ideia. Tempo. Não, mas a colocação de Vossa Excelência não precisa de passar, sair do pensamento. Ela já é do plano de desenvolvimento institucional do tribunal. Todas as diretorias têm uma cópia desse plano, todos os gabinetes têm uma cópia desse plano. É só implementar o plano. Nada mais do que já está tudo já discriminado exatamente para você criar um fluxo com maior velocidade, e foi feito através de um estudo, não é nem que eu acho que tem que ser assim, não. Então, é claro que se na prática, como a gente ainda não colocou esse plano totalmente na prática, a gente não pôde evoluir no sentido de, não, olha, eu acho que aqui poderia dar uma arrumada aqui. A gente não pôde evoluir por isso, mas mesmo sem evoluir, se a gente pegar o plano hoje e colocar em prática, departamento por departamento, obviamente iniciando sempre pelo protocolo, amigo, a gente vai diminuir mais de 50% dos nossos problemas e a gente vai dar uma velocidade impressionante. Já tem até no PDI o cálculo da velocidade que a gente vai dar na movimentação processual dentro do tribunal. Já está pronto isso. Inclusive, né, pago pelo Promoex e aprovado no pleno. E aprovado, é só implementar. Está aprovado. Vamos esperar o presidente titular chegar para colocar em prática. E tem a informação aqui que o diretor-geral já está providenciando essas ações com relação ao protocolo para que seja distribuído sob determinação do presidente titular, Luiz Eustáquio. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros, que é o membro do Ministério Público Especial. Quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores auditores convocados, senhor representante do Ministério Público, tem em mãos o processo DC 15.326, que trata do presente processo, o contrato de fornecimento número 246/2009, celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria de Saúde e a empresa Rocha de Diagnóstica Brasil Limitada. A contratação teve como objeto a aquisição de medicamentos através do programa de farmácia cidadã para usuários portadores de diabetes. O referido avença teve a licitação processada de modalidade pregão nos termos da Lei Federal 10.520 e a Lei Estadual 6.582. O valor total do contrato foi R$ 1.377.360, com prazo de vigência datado de 31 de dezembro de 2009, sendo contratado e assinado 10 de novembro de 2009. As demais cláusulas tratam das obrigações das partes que elegem o foro da comarca de Maceió para dirimir quaisquer dúvida. Considerando que a dota Procuradoria Jurídica deste Tribunal opina através do parecer 017/2002 pela anotação
tendo em vista que as notas de empenho não se, com ressalva, tendo em vista que as notas de empenho não se encontravam nos autos do processo de acordo com o que dispõe o artigo 661 da Lei 4.320. Considerando que o Ministério Público Especial, junto ao Tribunal opina, em seu parecer registrado sobre o número 433, pela regularidade da contratação, considerando finalmente que o Estado, que estando o processo devidamente instruído no Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o presente contrato, com ressalva de que a nota de empenho deverá constar no procedimento licitatório em razão da vedação da realização de despesa sem objeto, sem o devido empenho, conforme dispõe o artigo 661 da Lei 4.320. É o parecer, presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão, coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro auditor, substituto conselheiro Alberto Sérgio Maciel. Auditor, substituto conselheiro Alberto Pires. Aprovado. Indica o processo. Também não tem problema. Dá com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Não, presidente, isso aqui é um processo. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Peço, presidente. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, membros do Ministério Público desta casa. Tenho o processo 1546 de 2012. Trata-se de uma decisão simples. Verso nos autos sobre o processo de sindicância administrativa impulsionado pelo ofício CG SC 3410.10.1 do Gabinete Civil do Governador e conduzido no âmbito da Secretaria do Estado de Educação e do Esporte de Alagoas, com a finalidade de apurar o fato de que servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão lotados na 5ª Coordenadoria de Ensino estabelecida no município de Arapiraca, Alagoas, recebiam respectivas remunerações sem a devida contraprestação laboral. O referido ofício relata que o ex-deputado estadual Eduilson Fábio de Melo Barros, do Albuquerque, pelo conteúdo da reportagem publicada no site www.cadaminuto.com.br, intitulado Dudu afirma que tinha 20 comissionados, intitulado, abre aspas, Dudu afirma que tinha 20 comissionados recebendo sem trabalhar no Estado, fecha aspas. Teria parentes seus e mais 16 pessoas por ele indicadas, ocupantes de cargos comissionados no Poder Executivo, recebendo sem trabalhar, e solicita que, diante da gravidade do conteúdo da reportagem, incumprindo a determinação do senhor governador do Estado, seja apurada a referida denúncia, entre aspas, com o objetivo de, se constatada sua procedência, seja ressarcido o erário público estadual. Considerando que foi instaurada uma sindicância administrativa por meio da portaria SEE número 342 de 2010, datada de 17 de maio de 2010 e publicada no Diário Oficial, edição de 18 de maio de 2010, e iniciada a apuração, conforme ata datada de 26 de maio de 2010, considerando que no relatório final desta sindicância administrativa, as folhas 309 a 311, datada de 19 de setembro de 2010, restou provada, em parte, a denúncia feita pelo então deputado estadual Eduilson Fábio de Melo Barros, entre aspas, do Albuquerque, visto que 10 pessoas indicadas pelo citado parlamentar foram nomeadas para ocupar cargos de provimento em comissão de um quadro denominado reserva técnica, e durante a reserva técnica, entre aspas, e durante o tempo compreendido entre as nomeações e exonerações, receberam subsídios indevidamente, vez que não deram a devida contrapartida laboral. Considerando que, de acordo com o supracitado relatório, inclusive em sua conclusão, o governador do estado de Alagoas tomou conhecimento dessa situação no final do ano de 2008. Entretanto, outros detentores de cargos em comissão do intitulado quadro reserva técnica, entre aspas, continuaram a ser encaminhados para lotação na 5ª Coordenadoria de Ensino. Considerando, com base exclusivamente no constante dos autos, maiormente a manifestação da subcoordenação da Procuradoria Administrativa da Procuradoria-Geral do Estado através do parecer 3955/2011, folhas 314 e a 319,
e do despacho jurídico do Procurador-Geral do Estado, número PGE-PSCD 3215-2011, folhas 320 e 324. Decide o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais. A. Converter o presente feito em procedimento administrativo / tomada de contas, objetivando apurar os fatos, identificar os responsáveis e constatar o quantitativo do dano causado ao erário público do Estado de Alagoas, com vistas ao seu imediato ressarcimento em conformidade com o que estipula a Lei nº 5.604, de 94, Lei Orgânica desta Casa, em seus artigos 1º, incisos 2º, 10º e 11º. Artigo 2º, com a complementação do parágrafo único. 5º, incisos 1º e 2º. 8º, incisos 5º, 6º e 7º, junto com seu parágrafo único. Artigo 10, com seu parágrafo único e 39, bem como nos artigos 135 e 132 da Resolução nº 3 de 2001, Regimento Interno desta Casa. B. Citar, conforme os indícios dos autos, na forma disposta nos artigos 17, parágrafo 1º, 25, inciso 2º, da Lei Estadual 5.604 de 94, assim como nos artigos 94, parágrafo 1º, 200, inciso 3º, complementado pelo parágrafo 1º da Resolução nº 3 de 2001, para audiência no prazo de 15 dias, as professoras coordenadoras regionais da 5ª CE, senhoras Maria das Graças de Lisboa Soares e senhora Gilene Lisboa Soares, bem como ex-detentores dos cargos de provimento em comissão indicados nos autos, por via postal com aviso de recebimento, AR. Notificar o então secretário adjunto do Gabinete Civil, senhor Fábio Rodrigues de Lima, por via postal com aviso de recebimento, AR, no prazo de 15 dias, para que se pronuncie sobre o teor do relatório final da comissão de sindicância. Notificar o então secretário adjunto do Gabinete Civil, estou relendo o que eu já li. Notificar o Controlador-Geral do Estado de Alagoas, por via postal com aviso de recebimento, no prazo de 15 dias, para que se pronuncie quanto ao recebimento do feito e quanto à adoção das medidas providências, das imediatas providências, frente aos indícios apurados nos autos da sindicância administrativa, com arrimo no que dispõe os artigos 18, inciso 2º, 25, incisos também 2º, da Lei Orgânica desta Casa, assim como no artigo 200, inciso 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Notificar ainda o detentor do cargo da pasta da gestão da pasta da Secretaria do Estado de Educação e do Esporte do Estado de Alagoas, por via postal com aviso de recebimento, no prazo de 15 dias, para apresentação dos resultados das apurações levadas a efeito no procedimento administrativo pertinente, bem como um relatório circunstancial com as providências adotadas, inclusive quanto aos expedientes para o ressarcimento do erário e o desfecho frente às recomendações consubstanciadas nos autos da sindicância administrativa, conforme os artigos 18, inciso 2º, 25, também inciso 2º da Lei Orgânica desta Casa, bem como no artigo 200, inciso 3º do Regimento Interno. Encaminhar cópia da presente decisão a todos os citados e notificados. Oficiar ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, comunicando-lhe da presente decisão, sobrestar o presente processo quanto do seu retorno ao gabinete do Conselho Relator, abrindo vista aos interessados até que haja conclusão dos procedimentos administrativos no âmbito do Poder Executivo e o envio a esta egrégia Corte de Contas. Publicar a presente deliberação para a sua eficácia jurídica. Esse é meu entendimento, excelências. Conselheiro São Brito. Pois não, excelência. Foi uma solicitação do governo do Estado através da Secretaria de Educação. Na verdade, excelência, foi uma denúncia veiculada pelo ex-deputado Dudu Albuquerque e que houve um pedido de apuração pelo Poder Executivo Estadual. Desta feita foi realizado. Foi feito ao tribunal, foi?
Não, isso foi de âmbito interno lá do Poder Executivo, especificamente na Secretaria de Educação. Então, desse pedido de instalação da sindicância para apurar a denúncia, foi feita uma sindicância administrativa. Então, dessa sindicância, restaram comprovados alguns fatos. Então, desses fatos, inclusive com o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que não ficasse só na sindicância, fossem abertos os devidos pares, processos administrativos disciplinares. Mas como foi feita a sindicância, esse processo foi enviado ao tribunal para que ele tomasse conhecimento de que há indícios de dano ao erário estadual. Então, dessa forma, eu entendi converter este procedimento num processo administrativo / tomada de contas, por causa dos indícios. Estou cientificando a todos a instalação do procedimento e, ao mesmo tempo, estou solicitando o sobrestamento até que seja concluído o PAT. Daí sim, darmos prosseguimento às apurações e decisões comuns aos procedimentos desse tipo. A tomada de contas, que só título, não posso nem estar intervindo nessa questão, mas é só a título Sim, de curiosidade minha. Eu não posso nem me pronunciar no processo. Para eu me pronunciar, ter de sair, entregar a presidência ao conselheiro decano, que é o conselheiro Otávio. Mas essa tomada de contas, aonde seria essa tomada de contas? Que eu peguei no processo, Vossa Excelência fala em tomada de contas. Sim, é porque, Excelência, a nossa legislação ela é um pouco ambígua quando pede para instaurar um procedimento administrativo e também, ao mesmo tempo, pede que se instaure uma tomada de contas. Não chega nem a utilizar a nomenclatura tomada de contas especial, infelizmente, mas a rigor se trata disso, de uma tomada de contas especial. Aonde seria essa tomada de contas? Seria na Secretaria do Estado de Educação, na subcoordenação de Arapiraca, porque os fatos se deram no município de Arapiraca. Isso foi em 2011, né? Os fatos, parece que o início dos fatos se deram em 2010, Excelência, parece, da apuração. Os fatos acho que foram anteriores, acredito eu. Do jeito que está na sindicância administrativa, é dessa forma. Vou saber do fato, Sim. que eu estou querendo uma informação. Que uma tomada de contas no dia de hoje, né, já estamos em 2012, já não somos nem mesmo os mesmos gestores da época. Então, é só para... Não, tá, hoje não é o gestor da época da Quinta Região, eu falo assim porque a gente conhece pedaço do estado e conhece as pessoas, é como eu digo, sempre digo, Alagoas é uma terra de muro baixo, todo mundo se conhece. Sim, sim. Aí, como a gente conhece a situação, o gestor de hoje não é o gestor anterior. Mas não, perfeito, porque na verdade é uma decisão preliminar que vislumbra realmente identificar o dano, não se está tratando ainda de gestores, mas das pessoas que foram, entre aspas, denunciadas. Que se elas não deram a devida contraprestação laboral e receberam por isso, fica, em tese, caracterizado alguns delitos, algumas condutas ímprobas nesse aspecto, Excelência. Perfeito, Excelência. Discussão processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, o auditor, o substituto do conselheiro Sérgio Maciel. Conselheiro Anselmo, eu fiquei com algumas dúvidas em relação a esse processo. Nessa sindicância foi apurado o dano, o valor desse dano e a responsabilidade de cada uma das pessoas em relação a esse dano, ou prejuízo ou irregularidade apontada nessa sindicância, porque nesse caso, Vossa Excelência, eu entendo que aí essa sindicância ela
cumpriria aquele papel da tomada de conta especial que deve ser instaurada inicialmente lá no órgão para apurar para apurar essas irregularidades e esse dano. E como Vossa Excelência está solicitando aí a instauração do processo dessa tomada de conta especial, então eu queria saber, na realidade, se esse processo já consta essas informações ou essa apuração dessa tomada de conta vai ser feita aqui no âmbito do Tribunal de Contas para serem feitas diligências e para que seja apurado esse dano e essa responsabilidade. É essa a minha dúvida aí com relação a esse processo. Olha, Excelência, como você deve saber, essa sindicância administrativa, ela acaba sendo um procedimento preliminar ao próprio procedimento administrativo disciplinar. Na verdade, a sindicância, ela apurou, de fato, que algumas pessoas receberam sem trabalhar, inclusive com vasta documentação nos autos. Agora, o tribunal, no meu entender, ele não poderia se arvorar e já instaurar o procedimento, porque ainda há tempo para que os seus órgãos, ou seja, o poder interessado, seus órgãos internos, o façam. Não fazendo, o tribunal, com certeza, vai instaurar a devida TCE por conta própria. Apenas há uma instauração da notícia que o procedimento já contém indícios de dano ao erário. Então, a comprovação, acredito eu, que será confirmada com a devida finalização do procedimento administrativo disciplinar. Porque, com certeza, além da punição normal daqueles que atuaram sem a devida substância legal, sem o devido acobertamento, e serão indicados, creio eu, os fatos quanto a quantitativos e a indicação, confirmando ou não, o que já existe na nossa na sindicância administrativa preliminarmente instaurada. Tá, mas Vossa Excelência está solicitando, está propondo ali a instauração de uma tomada de conta especial. Um processo administrativo barra tomada de contas. Tomada de conta especial, não é isso? Processo administrativo barra tomada de contas. Nossa legislação... Sim, mas é uma tomada de conta especial, né? Porque aí vai apurar o dano ou prejuízo causado ao erário ali. Não, né? em regra, como existe nos nossos normativos, existe essa tomada de contas. Então, veja só. Existe tanto a prestação, você sabe, como a tomada de contas. Isso independente da tomada de contas especial, que seria, vamos dizer, uma sequência desses assuntos se realmente ficar constatada a operação do dano. Por isso que eu não quis nem utilizar a nomenclatura tomada de contas especial. Utilizei como estão nos nossos normativos, tomada de contas. Ou seja, é um procedimento administrativo externo que adentrou o tribunal e foi feito um processo administrativo aguardando o posicionamento final dos órgãos responsáveis pela sindicância e pela eventual, e aí entendo até obrigatória, tomada de contas especial por parte deles. Assim eles o fazendo, o Tribunal de Contas não teria por que reinstaurá-los, é apenas a transformação de um procedimento em outro. Somente isso, Excelência. Sem dúvida. Obrigado, Excelência. Nada, Excelência. Já foi apurado isso pelo Executivo? Na sindicância prévia. A PGE ou a controle interno? Foi a própria Secretaria de Educação que fez. Só que todos esses processos, sindicância, PADs, todos eles passam pela PGE até para que haja o filtro da legalidade. E, geralmente, em regra, consta como parecer da PGE. Sim, a finalização dessa apuração foi que existe realmente a irregularidade. Teve algumas pessoas que receberam sem o devido trabalho, ao nome das pessoas, e acredito eu que eles devem ter direito de defesa. As pessoas que estão com os nomes envolvidos nesse... Excelência, o direito de defesa aí falado foi parcialmente, vamos dizer assim, não é o direito de defesa como existe no processo administrativo disciplinar. Na verdade, essa sindicância,
ela acaba sendo um processo preliminar à própria instauração do processo administrativo disciplinar. Uma denúncia, se não me engano, cerca de 20 pessoas, dessas 20 pessoas foram comprovadas algumas situações com relação a 10 pessoas. Então, quem recebia, quanto recebia, mas isso na sindicância. A sindicância é um processo mais simples, sem os maiores rigores de um procedimento administrativo disciplinar. Por isso que a PGE, recebendo a sindicância, filtrando pela legalidade, sugere, como tem que ser, que se instale um procedimento mais amplo. Aí sim, o devido processo legal, o contraditório em toda a sua extensão, a ampla defesa, nesses aspectos. Por isso que eu considerei arriscado, assodado, o tribunal, logo, só com base nesse processo preliminar, tomar alguma atitude, mesmo porque, primeiramente, esta apuração, inclusive a instalação de uma tomada de contas especial, cabe ao próprio ente interessado, no caso, o Poder Executivo, na própria Secretaria de Educação. Conselheiro, eu acho que o tribunal tem que entrar, porque apurar a própria regularidade, o próprio poder, eu acho um negócio meio complicado. Não, na prática. Você tem a coisa. Eu acho que o tribunal tem que entrar realmente como Tribunal de Contas, ou seja, até cobrar as ações. Eu vou mais além que Vossa Excelência está colocando. Eu acho que o tribunal tem que tomar a frente e aí sim solicitar que seja o que for cabível para o caso. Essa a minha sugestão. Eu acho que eu esperar que haja uma apuração, já tendo um indício pela PGE, ou quem foi que fez a apuração, já determinando que existe a irregularidade desses 10, eu acho que o tribunal tem obrigação de entrar, independente de como é que vai ser o andamento deles, até para apurar mesmo, que é a função do tribunal, na minha visão. Concordo plenamente. É a sugestão que eu queria fazer a Vossa Excelência. Na verdade, como a transformação desse processo num processo administrativo, que eu digo aqui no âmbito do tribunal, isso que Vossa Excelência falou já começou. Então, o que o tribunal está aguardando é a conclusão do processo administrativo disciplinar, porque aí não vai restar dúvidas que aquilo que a priori está preliminarmente indicado vai se confirmar. Agora, nesse aspecto aí, o tribunal não pode adentrar porque é algo interna corporis. Não, Vossa Excelência está abrindo o processo e pedindo a finalização do processo administrativo dele lá. Não, veja só, a sindicância administrativa, ela foi finalizada. Então, com ela é como se fosse, com os devidos contornos e restrições, é como se essa sindicância administrativa fosse uma portaria de instauração de um procedimento administrativo disciplinar. Esse sim, com os devidos cuidados, na sua amplitude, obedecendo todos aqueles regramentos constitucionais e legais para a apuração desses fatos. Então, como há tempo para que isso seja feito, então conclui-se que o ente interessado, ele faz essa apuração, inclusive comprovando aquilo que foi apurado preliminarmente. Comprovado, o tribunal fica em compasso de espera, aguardando essa situação, inclusive a eventual tomada de contas especial. O próprio órgão tem a competência. Vai determinar prazo. O tribunal tem. Não, esse prazo não precisa determinar, porque já está determinado na própria lei de público do Estado de Alagoas. Então é só isso, porque senão na prática não funciona. Se ficar livre, não vai vir nunca. Vai ficar lá apurando e não vem. Só isso. Mas aí tem prazo, são 60 dias, prorrogar por mais 60. Então tá tudo ok. Segundo a lei, o Estatuto do Servidor Público do Estado de Alagoas. Então Vossa Excelência vai sobrestar até chegar. Exatamente, até finalizar. Ou seja, dentro de 60 dias não veio, Vossa Excelência abre a tomada de conta. 120 máximo. Ok, é só isso. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público Especial. Senhor presidente, passa a palavra. Aliás, está em discussão, né? Palavra ao representante do Ministério Público Especial. Conselheiro, alguns esclarecimentos.
Com relação à questão, esses cargos, pelo que eu entendi, esses cargos são da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, correto? E são os cargos da Secretaria do Estado e que são cargos lotados, né, cuja atuação se dá em Arapiraca. Ou são cargos do município, da Secretaria Municipal de Educação? Não, são estaduais. É estadual, é isso mesmo. Estadual, São cargos âmbito, comissionados. No âmbito da Secretaria do Estado. Certo. Qual foi a autoridade que o senhor determinou que instaurasse a tomada de contas? Não, eu não solicitei que a autoridade instaurasse, porque esse procedimento ele tem modo próprio de segmento. Então, com essa sindicância, ela já finalizada, foram preliminarmente constatadas algumas situações. Então, certo, eu entendi. Houve a sindicância, ela foi convertida em processo administrativo disciplinar, e nisso a Procuradoria-Geral do Estado, diante dos fatos que ela apurou até esse momento, ela entendeu por bem da ciência ao tribunal. Perfeito. Correto? Aí a postura de Vossa Excelência, pelo que eu estou entendendo, ou melhor, que eu pensei que estava entendendo, era determinar a abertura da tomada de contas pelo gestor do município, mas não é isso. Não. É aguardar que termine o processo administrativo disciplinar. Certo. Realmente. Porque eu vejo duas situações. Ou fazer realmente a tomada de conta especial, né, no caso, como foi colocado, o próprio tribunal determinar, e o gestor fazer como foi colocado pelo Conselho Substituto, ou receber isso como uma representação, como uma denúncia, e dar esse procedimento para fazer essa instrução por aqui também. Mas, Vossa Excelência entendeu por bem aguardar o desenrolar desse procedimento disciplinar, porque também, outra questão também que me ocorreu aqui, é a questão do artigo 135, que aí eu não sei se seria o caso de aplicar, mas como não vai ser aberta essa tomada de conta especial, porque também há a previsão regimental, Vossa Excelência até conhece bem esse artigo, que diz, né, que quando se verificar algumas situações, se deve, além de determinar, né, ordenar essa tomada de contas, que se faça a comunicação ao Ministério Público, né? Que cite o Ministério Público. A minha preocupação realmente, eu acho que a do conselheiro Otávio também é nesse sentido, é de que realmente se aguarde esse prazo e que o processo administrativo não evolua. Até porque, se a Procuradoria do Estado deu ciência ao tribunal, eu acredito que era para que o tribunal também fizesse a sua própria análise, a sua própria avaliação, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos aguardar essa proposta, né, de Vossa Excelência, de que o processo... 60 dias que o senhor determinou para aguardar? Não, Excelência, porque o estatuto do PAD. Mas e com relação à atuação do Tribunal de Contas, aguardar a apuração do Poder Executivo e não atuar ele por esponte própria. É isso que eu estou querendo colocar, essa questão. Diante dos fatos, o senhor não acha que seria o caso desta Corte atuar de uma maneira mais proativa? Porque, pelo que está acontecendo, a Corte está tendo ciência de um fato, esse fato, ele presumivelmente gerou um dano ao erário, né? Pelo menos, se houve a conversão da sindicância em processo administrativo disciplinar, eu suponho que foram identificados autores e há alguns indícios de materialidade, porque a sindicância se pretende, tem essa finalidade, e o Tribunal de Contas, por essa proposta, não atuaria, ficaria como um espectador, talvez, não sei se seria esse o termo mais adequado. E aí eu questiono se não seria o caso mesmo desta Corte receber, como se faz em algumas outras situações, qualquer cidadão pode representar e apresentar denúncias quando houver indícios de irregularidades para que essa Corte atue. Nesse caso é um Procurador-Geral do Estado que está encaminhando, dando ciência de fatos irregulares gravíssimos. Eu faço essa ponderação, se não seria o caso de receber tais documentos como uma representação, como uma denúncia, ou então até mesmo de partir logo para uma tomada de conta especial. Seria essa ponderação que eu coloco a Vossa Excelência, no sentido de que esta Corte adote uma atitude mais proativa e não uma atitude tão, assim, de aguardar a manifestação da PGE, porque senão seria inócuo, né, a atividade do Procurador-Geral justamente de participar da Corte, e aí a Corte com seus técnicos especializados, de repente com uma inspeção que a própria representação permite, porque a representação ela vai ter um juízo inicial em que, se ela for acolhida, já se determina, ou melhor, o relator já pode solicitar ao presidente que se faça a inspeção em loco, e aí é um procedimento rico, né, com a atuação do Ministério Público e assim por diante. Então eu faço essa proposta, né, essa sugestão a Vossa Excelência de ponderar essa possibilidade,
ou caso assim não entenda, que, se possível, encaminhe cópia da documentação ao Ministério Público de Contas. É o que eu tinha a manifestar, senhor presidente e senhor relator, senhores conselheiros. Excelência, eu entendo seu posicionamento. Olha, quanto à questão da denúncia, há a impossibilidade de nós não podermos, né, receber como uma denúncia. E, pela mesma forma, também não há essa possibilidade de nós recebermos como representação, mesmo porque até se formos encarar assim, essa representação ela não teria nem o devido amparo legal, né? Mesmo no nosso regimento tratando um pouco diferente o assunto, mas eu entendo que inclusive não seria legitimado quem encaminhou esse processo para apresentar a denúncia. Quanto à questão do tribunal a permanecer, vamos dizer assim, inerte, não, ele não está permanecendo inerte. O processo deu entrada no tribunal, ele foi convertido num procedimento administrativo, bem inclusive típico, como algumas representações que esse tribunal tem atuado, inclusive até com muita solicitação, em todos os casos, parece que do Ministério representação, né? Aí transforma em procedimento administrativo. Porque, na verdade, o procedimento administrativo vai acabar desaguando numa TCE. Mas por que não fazê-lo agora? Vossa Excelência sabe que a sindicância é um procedimento mais célere, menos cuidadoso do que o próprio procedimento administrativo disciplinar. Dessa forma, veja só, foi apurado isso, foi verificado isso. Pode ser que no procedimento administrativo disciplinar, dos 10 que foram apurados, se mantém os 10 ou não, ou até, em vez dos 10, não, são os 20. Então, isso seria uma medida que eu entendo até de cautela, porque a tomada de conta especial, a rigor, quem tem que fazê-lo é o poder no seu âmbito interno. Se não fizer, o tribunal tem a competência primeiro de mandar fazer. Ah, não fez? Então eu mesmo faço. É assim que, desculpa usar esse termo, que a banda toca, é dessa forma. Então, a gente não pode se avorar a tomar esse tipo de procedimento, mesmo porque ele pode ser confirmado em totum ou infirmado. Eu respeito imensamente a lucidez de Vossa Excelência e já tem demonstrado em muitas manifestações aqui, mas realmente, nesse ponto, eu penso um pouco diferente. Veja, o senhor bem colocou, que a sindicância ela não traria os elementos, talvez elementos suficientes a ensejar, talvez a condenação. Certamente que não, a sindicância não se propõe a isso. Ela se propõe a fazer, dado uma notícia ou um fato, ou a ocorrência de algum fato, ela vai fazer uma apuração para ver se localiza ou se identifica os autores e alguns elementos para que se possa converter no processo administrativo. Nesse processo administrativo é que você vai fazer essa evolução. O que eu não compreendo é essa atuação do Tribunal de Contas de aguardar que a Procuradoria-Geral do Estado faça um trabalho que esta Corte poderia e deveria até fazer. Porque, veja, e se porventura a PGE entenda no processo administrativo e que não houve nenhuma falha, a despeito das provas carreadas aos autos? Esta Corte vai acatar o entendimento da Procuradoria? Ela vai se vincular? Obviamente que não. Então, já que ela não se vincula ao entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, por que essa Corte já não inicia, né, esses trabalhos? Aí você vai dizer, não, mas não há elementos suficientes. Mas se já houve a conversão da sindicância para procedimento administrativo, já não haveria indícios, já não haveria algo, digamos, elementos para... E aí eu insisto na representação. E por que eu insisto? Veja, eu não vejo a representação ou a denúncia com esse rigor formal que Vossa Excelência trata. Ela abre a qualquer cidadão político, o partido político, associação, que possa representar ou denunciar irregularidade ou ilegalidade. Isso está previsto até na própria Constituição. Eu realmente não entendo o porquê não se pode pegar uma informação que vem do Procurador-Geral do Estado, apenas porque ele não está, então, investido como cidadão, realmente, ou porque os elementos, pelo menos os elementos de indícios ou de para se iniciar uma apuração, acredito que exista. E por que exista? Porque se a própria Procuradoria fez essa conversão, eu suponho que esses elementos existam. Obviamente que Vossa Excelência que conhece melhor o processo e pode dizer, não há elemento suficiente. Aí realmente é outra questão, porque aí quem analisou os autos foi Vossa Excelência que analisou esses autos.
No entanto, recebendo como uma denúncia à apresentação, também haveria participação do Ministério Público nessa fase preliminar, né, para posteriormente prosseguir, e aí poderia o tribunal já tomar algumas medidas. O que me angustia, né, o que angustia o Ministério Público, é não poder atuar nesse momento, e aí eu não vejo realmente empecilho, não poder atuar diante da notícia de tal gravidade, de uma situação de tal gravidade, tendo elementos, ainda que elementos não conclusivos, mas tendo alguns elementos para iniciar essa atuação. Tantas vezes nós iniciamos aqui atividade de fiscalização com base em elementos que são elementos ainda preliminares, não são elementos conclusivos, né? Mas se faz justamente uma atuação deste colegiado para que os órgãos técnicos atuem. E aí vem minha outra questão. O senhor está convertendo em processo administrativo. Então, neste caso, o senhor pretende fazer a instrução nesse processo aqui, encaminhar para a diretoria, solicitar a documentação, ou não? Ou aguardar realmente que a Procuradoria-Geral do Estado se manifeste? Sim, Excelência. Veja só, como você bem falou, a questão dos indícios. Corroboro as palavras. Realmente são indícios. E, como eu até repito, que podem se confirmar ou não. Quanto à questão da denúncia e da representação, realmente Vossa Excelência tem razão, é jurídico, é formal. Agora, veja bem, não há necessidade que nem de representação e nem de denúncia para que o tribunal atue. Ele sabendo da notícia, até por meios, até como já foi até aqui definido por mim, por meios jornalísticos variados, a reputar aquilo grave e tomar a iniciativa. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Isso nós não discordamos de forma alguma. Quanto à questão do Ministério Público atuar, ele vai atuar no momento oportuno. É uma decisão preliminar, não é decisão definitiva do tribunal. Agora, por questões de cautela e de prudência deste relator, aí essa é a minha posição. Inclusive, estou trazendo ao Pleno, para que o Pleno corrobore ou não. Veja bem. Então, por motivo de cautela, resolvi sobrastar e aguardar a finalização de todo o processo. Assim sendo, inclusive solicitando que, terminado esse procedimento, ele seja remetido ao tribunal. Aí sim, o tribunal tem todos os elementos para se manifestar de uma forma, vamos dizer, concreta e sem risco algum. Eu não vejo nenhum empecilho, nenhum obstáculo ao trabalho do tribunal por aguardar mais 60 dias ou 120 dias que seja, tendo essas informações completas. Eu acho um risco o tribunal, assodadamente, tomar este procedimento, movimentar toda a máquina estatal, que hoje em dia é notório que pela carência existente, humana, material, e de repente chegar à mesma conclusão que chegou vamos dizer, o Poder Executivo. Não estou dizendo que cada um tem a sua competência própria para agir, não é isso. Mas você não acha que é contraditório o tribunal atuar diante de uma denúncia jornalística que necessariamente é desprovida de maiores elementos, né, não, salvo exceções, né, ela vem às vezes até com documentação, e num caso em que há uma provocação, há uma notícia, aguardar a Procuradoria-Geral do Estado atuar, tendo em vista que esta corte, ela atua nisso como atividade fim precípua, enquanto a Procuradoria-Geral do Estado, na sua atividade consultiva, tudo bem, ela tem esse papel também, mas não é sua atividade precípua. Esta corte dispõe dos seus técnicos e de todas as suas diretorias. Realmente, eu entendo a posição de Vossa Excelência, essa cautela. O Ministério Público apenas discorda porque entende que essa cautela talvez não seja tão necessária. Mas, obviamente, que a posição de Vossa Excelência é sustentável e uma posição que tem fundamentos muito bons. No entanto, discordo, né? O Ministério Público discorda por essas razões. O Ministério Público entende que em outras situações esta corte atua e que esse risco, eu acredito que é o risco inerente à atividade de fiscalizar e que esta corte não tem que fiscalizar apenas, digamos assim, entre aspas, no certo. Se há uma dúvida, se há uma denúncia, é papel da corte apurar até para dizer não houve, ou então houve. E essa questão da cumulatividade de instâncias, eu acredito também que não é nenhum problema, até porque um servidor ele pode ser condenado em diversas instâncias. Um servidor que comete um ilícito, ele pode ser responsável penalmente, e aí vai ser um processo judicial penal que vai apurar. Ele pode responder administrativamente um PAD,
pode também ser já uma nova apuração aqui no TCE, e eu acho esse precedente arriscado, porque em outras situações em que houver a manifestação da PGE atuando, houver uma ação judicial, pode-se recorrer ao mesmo argumento. Não, vamos aguardar que a apuração exista, ocorra nas outras instâncias, para atuar posteriormente. Quando eu acho que deveria ser o oposto. Esta corte atuar proativamente com seus técnicos e com suas diretorias, de modo até fornecer subsídios àqueles que não têm tantos elementos e capacidade e expertise que essa corte tem, que é o caso da PGE. Então, realmente, concluindo, diante de tudo que foi colocado, o Ministério Público vai fazer sua manifestação aqui oral, no sentido de que esta denúncia seja acolhida como uma representação ou como uma denúncia, ou para que seja feito todo o trâmite aqui no tribunal e que não haja sobrestamento. Ou, se não entender que seja recebido como denúncia ou como representação, mas que esse processo administrativo que foi convertido, que ele não fique sobrestado, que ele seja feita a devida instrução pelas diretorias técnicas, inclusive com a determinação, com a solicitação imediata da inspeção à presidência, para que seja apurado em loco o que vem acontecendo. Ou seja, o Ministério Público se manifesta, em síntese, pela continuidade do processo, discordando apenas em relação ao sobrestamento. É o parecer do Ministério Público colocado ao juízo de Vossas Excelências, e muito obrigado. Presidente, eu queria fazer só um comentário que não é jurídico, eu deixei o jurídico aqui só para dar um fechamento nisso, com relação à praticidade, né? Eu já tinha feito a colocação ao conselheiro Anselmo Brito com relação ao seguinte. Então vamos para a praticidade. Por que o Ministério, a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou isso aqui para o tribunal? Ela tem a obrigação de encaminhar todos os processos que fossem para lá o resultado. Até hoje não encaminhou nenhum. Eu vou cobrar isso aqui daqui a pouco. Ela tem que mandar e nunca mandou. Eu vou para a praticidade. Por que ele encaminhou para o tribunal informando que tinha uma irregularidade da denúncia, foi apurada? No mínimo, ou quer dividir responsabilidade, ou jogar a responsabilidade toda para o tribunal, ou seja, da apuração. Eu raciocino dessa forma, tirando a parte jurídica disso aí. Tá? Então, quando eu solicitei a Vossa Excelência, exatamente, que para entender o que estava acontecendo, era exatamente porque eu sinto que existe qualquer solicitação amanhã, vão dizer, não, já encaminhei para o tribunal. O tribunal lá é que está verificando. Então, que o encaminhamento para ele dá o direito eu raciocinar dessa forma. Raciocinar que ele está querendo, porque senão ele fazia toda a apuração, não é que ele deixasse de mandar como a lei, Vossa Excelência está colocando, determina. Mas ele teria, então, a obrigação de apurar tudo e encaminhar depois que tivesse tudo apurado. Já que ele mandou sem a devida, vamos dizer assim, essa apuração total, eu sou também de opinião, e coloquei para Vossa Excelência, que a gente desse a continuidade, porque eu acho que ele está jogando a responsabilidade para o tribunal. Se inclusive está jogando, e como o tribunal é o responsável pela fiscalização, vamos dizer assim, desses atos de improbidade, dessa fiscalização como um todo, eu acho que esperar seria uma prudência de Vossa Excelência. Eu aceito a opinião, mas a minha opinião é que está jogando uma responsabilidade de uma função que o tribunal tem que realmente assumir. E ele fez exatamente o seguinte, antecipadamente, sem nenhum motivo de fazer. Porque, segundo essa denúncia, já faz, se não é 2009, por aí. 2009, 2010, por aí, essa denúncia. Está chegando aqui, que foi apurado em 2012. O que é, para mim, isso aqui? Quer ganhar tempo. Ou seja, e a responsabilidade depois vai ficar com o Tribunal de Contas. Essa é a minha visão prática da coisa e como eu entendo que é. É só isso, presidente. Eu já tenho um pensamento diferente. Eu não quero me pronunciar, mas como está em discussão, eu acho que esse processo já foi instalado e a prudência do conselheiro Anselmo é pertinente. Até porque essa denúncia foi em 2010 e até os dias de hoje o tribunal não se pronunciou em nada. Como é que é agora? Depois que já tem um trabalho feito pela Procuradoria do Estado, que teve a preocupação de dar em andamento, instaurou o inquérito administrativo
É um inquérito administrativo, não é, conselheiro Anselmo? Pode ser um inquérito, do jeito que pode ser um gênero. Procedimento administrativo, onde fez a apuração e está colocando e manda ao tribunal já com alguns resultados práticos, porque é obrigação, concretos. É obrigação dele mandar, porque vamos supor que fizesse ou não fizesse nada e o tribunal tivesse a notícia que fosse por meio jornalístico. Aí o tribunal, por conta própria, vou lá verificar. Então tinha essa informação, por que não comunicaram para nós? Aí essa pessoa ia prevaricar e não tomar essa atitude. Exatamente. Então, é ordem legal. Vossa Excelência está prudentemente dando sequência. Se for para a gente instaurar aqui uma ação agora, vai dar início a tudo que já tem pronto ali. E uma outra coisa, uma parte. E o tribunal ali não está inerte, porque o processo chegou, está inerte, o relator chegou o processo, vou aguardar apurar tudo e dar o procedimento. Não, cheguei o processo, já fiz um encaminhamento normal, legal. Estou instaurando o procedimento e estou aguardando que se o time, porque a competência primeira de instalação da tomada de conhecimento especial não é do Tribunal de Contas. É da Procuradoria do Estado. Não é do órgão competente para fazê-lo. Como eu disse, não fazendo, o tribunal obriga a fazer. Mas uma vez não fazendo, o tribunal faz. Aí vai responsabilizar todo mundo. O que devia fazer, que não fez, o obrigado pelo tribunal a fazer, que não fez, e os eventuais, entre aspas, denunciados. E o tribunal não está inerte porque está aqui a prova, o processo está tramitando, vai chegar... E todos vão ser citados para se manifestar já no processo dentro do tribunal e notificados. Eu acho que dá mais celeridade ainda do que se nós formos iniciar. Ou seja, evita até uma, vamos dizer assim, claro, como o doutor Ricardo falou, a separação de instâncias, evita até uma confusão procedimental, processual, na apuração do mesmo fato. Esse é o meu entendimento, excelência. Continua em discussão o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Não havendo discussão, encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator, mas eu queria que só constasse na ata, e eu vou, porque eu respeito, e realmente como o procurador-chefe colocou, todos os argumentos dele têm lógica, tem o amparo jurídico, respeito e voto até com ele. Eu queria que colocasse que essa, vamos dizer assim, essa paralisação, ela soa como para mim, jogar a responsabilidade para o tribunal. Jogar uma responsabilidade que o tribunal tem de ofício, óbvio, né? Mas que respeito e voto com o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Eu acompanho o relator, presidente. Auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, excelência. Auditor, conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho integralmente o relator. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, não tem mais processo, é só. Com a palavra o auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel para relatar. Não tenho processo a relatar, excelência. Com a palavra o auditor, conselheiro substituto Alberto Pires para relatar. Sem processo a relatar nessa sessão. Não havendo mais quem relatoria de processo, encerramos a ordem do dia e passamos para explicações pessoais. E quero informar que antecipadamente, já nas explicações pessoais, ao auditor conselheiro substituto Alberto Pires e a todos os conselheiros aqui presentes e ao membro do Ministério Público Especial, de que consultado que foi o doutor Domingos, assessor-chefe de gabinete da conselheira Maria Cleide, hoje substituída pelo auditor conselheiro substituto Alberto Pires, informou que recebeu o processo com relação ao Poder Legislativo do Ministério Público Especial e que, de ordem
despachou para a Procuradoria desta Corte. É a informação que ele nos concedeu neste momento. Gostaria de dar facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Questão de ordem, eu gostaria de saber de ordem de quem? Porque se a pessoa age de ordem, ela está cumprindo uma determinação de alguma autoridade. Eu gostaria de saber se a autoridade foi o conselheiro Alberto. Foi Vossa Excelência? Não? Senhor representante do Ministério Público Especial, quando de ordem, eu tiro pelo meu gabinete. No meu gabinete, eu assinei dando autonomia ao chefe de gabinete, ao chegar aos processos, despachar de ordem. Não sei o caso do gabinete da conselheira Cleide, se é igual ao meu, mas no meu, quem manda sou eu, e eu autorizei que o chefe de gabinete de ordem despache todos os processos. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu não estou discutindo discutindo a questão de ordem. Defendendo. Mas quando um servidor do gabinete de Vossa Excelência ele despacha de ordem, é de ordem de Vossa Excelência. Exatamente. Quando está no exercício das atribuições. Exatamente. Agora, a conselheira Cleide, ela não está no exercício das atribuições. Foi designado um substituto para atuar no gabinete. Então, eu acredito que nessa situação, havendo uma liminar, o servidor não pode atuar de ordem de uma pessoa que não está em atividade. Ademais, até porque existe uma liminar para ser apreciada. Na realidade, isso não é verdade. É uma tentativa de evitar que o procurador, que o auditor atue. Para mim, isso está claro. Com todo respeito não é nem a Vossa Excelência que não tem relação alguma com isso. Vossa Excelência fez o seu papel. Estou aqui apenas dizendo, quando pergunta de ordem, se o gabinete da conselheira Cleide atuar igual ao gabinete do conselheiro Cícero Amélio, eu suponho que tenha sido de ordem da conselheira, porque já tinha de portaria. Eu, na titularidade, fiz ofício e autorizei para que todo o processo que chegue no meu gabinete seja despachado de ordem pelo meu chefe de gabinete. Não sei o caso da conselheira Cleide, mas que de férias caberia ao auditor, se for o caso, se lá no gabinete da conselheira Cleide foi dentro do meu, caberia o auditor, substituto de conselheiro, ao chegar, baixar a portaria dizendo que todo o processo só seria despachado de ordem dele. Não sei o caso. Então, gostaria até de ouvir o substituto com relação a essa questão. Porque dessa maneira seria até o caso dele chamar o feito à ordem e determinar o retorno desse processo, até porque o conselheiro que está em atividade prevalece, eu acredito, sobre a manifestação de um servidor que está subordinado a ele. Excelência. Subordinado a ele. Excelência. Eu acho... Por favor, depois eu falo. Pode falar. Eu vejo com bastante clareza e acho também que cada um faz a sua parte. O Ministério Público faz a sua parte. O Ministério Público não pode interceder no gabinete de conselheiro, não. Do procedimento. Exato, concordo. Então, eu acho que cada um vai fazendo sua parte. Claro. O Ministério Público Especial faz a sua parte, o Conselheiro faz a sua parte, a Procuradoria faz a sua parte, a DEFAFON faz a sua parte, a Procuradoria Geral faz a sua parte. Eu acho que o Ministério Público não pode interferir nos gabinetes. Eu determinar que auditor, o conselheiro, faça feito a ordem e peça o processo de volta. Eu acho. Todo mundo deve estar no seu devido lugar, trabalhando e assumindo suas funções. Não posso, que se fosse esse conselheiro que tivesse de férias, eu não admitiria jamais que o Ministério Público pudesse interferir para que o auditor substituto de conselheiro fizesse feita a ordem e colocasse para que buscasse o processo depois de despachado. Ele pode até fazer, que ele é auditor, mas não sobre uma imposição do Ministério Público, como eu estou vendo aqui. Excelência, então... É preciso que se respeite a autonomia de cada gabinete e de cada conselheiro. Eu pediria a palavra a Vossa Excelência, já que o Ministério foi mencionado. Senhor Vice-Presidente, o Ministério Público de Contas, em nenhum momento tem a pretensão ou pretende
dar ordem ou em fazer qualquer ingerência em gabinete ou tribunal, em qualquer situação. As questões que o Ministério Público atua são as questões internas do Ministério Público de Contas. Ocorre que o Ministério Público tem o papel, e é um papel duro, um papel árduo, de fazer valer, né, de defender a ordem jurídica e defender o regimento interno, que as coisas atuem aqui de acordo com o que está prescrito na legislação. Agora, um processo que tem uma liminar para ser despachada, que estava na presidência, que vai a um auditor que foi convocado depois de muita discussão nesse plenário, porque não era para ser convocado e foi convocado, e um processo com a liminar é despachado de ordem para a Procuradoria, isso para mim é um absurdo. Isso aí o Ministério Público não está fazendo gerência nenhuma, está emitindo o seu juízo de valor, a sua manifestação. Então que se desconvoque o auditor e que se deixe que o servidor de ordem atue e faça tudo. Emita voto, emita liminar. Porque, sinceramente, um auditor tendo uma liminar para ser despachada e não tendo a possibilidade de atuar nesse processo, que é enviado sem o conhecimento dele, realmente isso para mim, e eu não estou fazendo ingerência com relação à questão de poder delegar ou não. Se Vossa Excelência entende que isso flui melhor, eu acho até salutar. Pelo que eu vejo, Vossa Excelência preza para que o processo tramite rapidamente aqui. E eu acho que está corretíssimo. Eu acho que não faz sentido passar pela presidência 20 mil processos por ano apenas para encaminhar para o gabinete. Tem que sair do protocolo, vai para as diretorias técnicas. Ocorre que, havendo uma liminar para ser analisada, aquele que tem a competência para analisar essa liminar deve receber o processo o quanto antes. Depois dessa análise, se porventura o auditor convocado ou o conselheiro entender que precisa de elementos e deve determinar a Procuradoria, que o faça. O que eu não aceito é que um servidor imponha a sua vontade sobre um auditor convocado para se manifestar ou convocado para atuar, e com a liminar pendente. Não estou falando do processo que não tem um processo comum. Todos os outros processos poderiam ser enviados à Procuradoria e ter o ritmo. Isso é um ato ordinatório. Acontece que há uma liminar que precisa ser analisada. E essa liminar foi desprezada. Então, o Ministério Público entende que a atitude do servidor não foi a atitude correta. É um entendimento do Ministério Público, não há ingerência nenhuma. O Ministério Público não tem nem esse poder de determinar que se faça A ou B ou C, mas o Ministério Público tem o direito de manifestar o seu posicionamento com relação ao que aconteceu. É uma questão de trâmite, de processo, e é uma representação do Ministério Público. O Ministério Público entende que nessa situação de liminar, o processo tem que ser concluído imediatamente ao relator. É a nossa posição. Como o relator está de férias, o auditor substituto recebe o processo e toma as providências cabíveis. Como o Ministério Público também entende que esse ato de envio à Procuradoria pode ser desfeito pelo relator, no caso o relator substituto, tendo em vista que ele está em atividade e o gabinete deve a ele, pelo menos neste período de férias, deve a ele toda a assessoria e todo o trabalho que deveria ser feito perante a Conselheira Cleide, que está de férias, deve ser feito agora em relação ao auditor. Isso é o que acontece em todos os tribunais, ou pelo menos na grande maioria dos tribunais, em que se sai de férias, assume o auditor plenamente o gabinete. Agora, não pode um auditor assumir apenas de fachada e não atuar, porque não recebe processo. Então, realmente, o Ministério Público não concorda com essa atuação. Em virtude disso, há uma liminar, não é um processo comum. Se fosse outro processo, o Ministério Público não teria esse posicionamento. Agora, vindo a liminar, tem que ser despachado. Eu não sei por que esse receio do gabinete da conselheira de que o auditor se manifeste. Não vejo o motivo disso. E gostaria muito de ouvir tanto o conselheiro dos auditores, da Ordem dos Auditores, conselheiro Anselmo, como o próprio auditor, para que esclareça a situação. Muito obrigado. Excelência. Excelência, olha, é verdade, o Tribunal de Contas, só para relembrar, e o Ministério Público não vai discordar de mim, porque já falou isso, inclusive. Atos interna corpus do Tribunal é do Tribunal. Nem o Ministério Público, nem o Judiciário, nem ninguém tem a competência para se meter, desculpa esse termo mais incisivo, dentro das atribuições interna corpus do Tribunal. Isso é fato. Porque se vier acontecer, vou até mais, Vossa Excelência, Ministério Público, nem que se desconvoque auditor, não, é que se fecha o tribunal. Se for dessa forma, que se fecha o tribunal. Agora, também, Excelências, concordo inteiramente com o membro do Ministério Público no que diz respeito aos processos tendo um substituto, um juiz natural convocado para nele atuar. Se me recordo bem, esse processo, com certa urgência, nasceu
véspera de final de semana, para que se evitasse um concurso público. Eu aqui no pleno me posicionei de forma contrária, que o presidente tendo tomado uma posição que, no meu entender, mas foi voto vencido, mas quero só que conste, ele não teria competência legal, porque essa omissão ela não existia. Essa omissão foi causada por quem deixou de convidar na época, quem deixou de convocar na época própria o juiz natural, que no caso era o conselheiro substituto Alberto Pires, e com base nisso foi tomada uma decisão monocrática. Lembro-me que foi perguntado em sessão quando que essa decisão monocrática vinha à sessão para que ela fosse mantida ou não. E já faziam acho que 2 ou 3 sessões, quando a regra é uma decisão monocrática, ela tem que ser trazida para o pleno na sessão imediatamente posterior. Isso, inclusive, é o procedimento que eu tenho verificado aqui de todos os conselheiros. É fato. E se me lembro bem, essa decisão foi tomada, fui vencido, foi dada a arte de legalidade dessa decisão, e tudo isso com a conselheira Maria Cleide de Férias. Eu acredito que o único encaminhamento possível, legal, regimental, ou até, vamos dizer, que se utilize o costume, não vou nem tanto, bom senso, era que se encaminhasse o processo para o juiz natural. Eu não vejo essa possibilidade desse processo ter tomado um outro encaminhamento. Realmente, mesmo porque quem deveria ter, aliás, deveria não, quem tem a competência para consultar a Procuradoria, a Auditoria, a Diretoria Técnica, ou até o próprio Ministério Público, seria o seu juiz natural convocado, que seria o auditor, o conselheiro substituto, Alberto Pires. Eu também estou aqui perplexo e surpreso com a tramitação desse processo. Eu não quero chegar a tanto como chegou o membro do Ministério Público, eu não quero acreditar que se queira tolher o funcionamento normal desta casa. É uma consequência natural, se há convocação, se há o juiz, se assumiu com todos os ônus e bônus, eu acredito que para ele que o processo tem que migrar de forma direta. E a mais não poder descampar desse entendimento absurdo até, é que no mínimo é princípio comezinho do nosso ordenamento, que eu não quero falar aqui de teoria, de técnicas, mas existe uma coisa no nosso ordenamento chamada teoria dos poderes implícitos. Se lhe é dada uma competência, você tem toda a gama de poderes para exercê-la. E a gente não pode interpretar isso de modo contrário, sob pena de se instaurar a balbúrdia, a bagunça, a ilegalidade. Eu realmente, nesse aspecto, eu somo e engrosso o couro do Ministério Público, que se respeite o tribunal e se faça respeitar os seus conselheiros, titulares ou não. É esse o meu entendimento. Obrigado. Eu quero dizer, conselheiro Anselmo Brito e a todos que estão aqui presentes, os demais pares, membros do Ministério Público Especial também, de que a informação é de que a conselheira Cleide está reassumindo. Mas quero também informar que, ao ela reassumir, eu convocarei o conselheiro auditor conselheiro substituto Alberto Pires para substituir este conselheiro enquanto está na presidência, ele substituir no meu gabinete. E de dizer ao auditor substituto conselheiro que, como com o pensamento, ele já sabe da agora que tem uma portaria que eu fiz a portaria delegando os poderes para despachar de imediato. Vossa Excelência, quando eu assumir o meu gabinete, se quiser desfazer a portaria, desfaça.
Quando eu retornar, eu farei novamente e assim seguirei com a forma da minha gestão. Só era isso que eu queria comunicar logo a Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor conselheiro substituto. Senhores conselheiros, senhora conselheira Rosa Albuquerque, o assunto realmente é delicado, né? Mas eu queria prestar alguns esclarecimentos também, que às vezes o problema da informação gera outros entendimentos. De fato, eu não havia recebido o processo até então, e aqui nessa sessão, o chefe de gabinete Domingos me trouxe e me explicou, inclusive, que a conselheira Maria Cleide tem de praxe que processos de alta relevância que envolvam matérias, por exemplo, ainda não vislumbradas, né, ou não abordadas, tivesse, em princípio, de praxe, o encaminhamento da Procuradoria Jurídica para, a partir desse entendimento, passasse a uma análise mais minuciosa. Bom, eu, como autossubstituto conselheiro, poderia, de fato, chamar o feito à ordem. Entretanto, como há essa praxe do gabinete dela e eu substituindo, eu não me acho até mesmo deselegante desfazer essa praxe. Entretanto, solicitei ao chefe de gabinete Domingos que essa manifestação da Procuradoria se desse em caráter urgentíssimo, para que logo após feito isso, e eu vou solicitar ao senhor Luiz Eugênio esse particular, que fosse trazido para, então, se eu ainda estiver substituindo, examinarei, se não, há quem de direito, no caso da conselheira Maria Cleide, entendeu? Então, essa foi a questão. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros ao Ministério Público Especial. Não, nesse assunto já não tem mais nada. Eu só queria pedir a Vossa Excelência, mais um pedido, mas eu acho que tem algumas coisas que estão andando. Eu pedi a Vossa Excelência que informasse ao nosso gabinete os processos que foram encaminhados por não pagamento da multa à PGE. Tem uma resolução nossa, que infelizmente a PGE, eu não vou nem dizer o que eu estou pensando, tá? Simplesmente não manda nada para a gente, não informa processo nenhum, e a gente não está tomando nenhuma atitude. Eu vou tomar com relação ao meu gabinete. Eu queria, por gentileza, Vossa Excelência solicitasse, eu não sei quem poderia fazer esse controle, os processos do nosso gabinete que foram encaminhados para a PGE, e só isso, para eu poder, eu não posso oficiar de outros gabinetes, eu quero oficiar para não dar erro, o que são do nosso gabinete, porque eu vou fazer uma correspondência para o Procurador-Geral do Estado e, obviamente, aí eu consegui o que a resolução determina. Aí o Vossa Excelência pudesse me ajudar nesse sentido de eu ter essas informações. É a solicitação que faço. Mais uma. Só isso. Vossa Excelência quer a relação dos processos que as multas foram aplicadas e não foram pagas. Esses processos são encaminhados para a presidência encaminha para a PGE. A PGE tem um mandamento processual para fazer a cobrança disso. O trâmite eu sei. Eu estou dizendo que eu só quero do nosso gabinete, só. Do gabinete de Vossa Excelência, todos os processos que estão na PGE, só isso. Agora, deixe saber do diretor-geral, o FUNCONTAS que prepara, né? Não, a presidência que prepara, manda para a presidência. Não. A presidência que caminha. Sim, a presidência que caminha. Então a presidência tem essas informações. Tem essa informação. Então, determinar o diretor-geral que providencie essas informações para que seja entregue ao conselheiro Otávio Lessa a maior brevidade de tempo possível. Excelência, eu queria só dar uma notícia aqui, novamente, só requentar a notícia, a respeito de uma resolução desse Tribunal de Contas, onde trata da criação dos sistemas de controle interno nos municípios, quer no Poder Executivo, quer no Poder Legislativo. Quero dizer aqui que o prazo final para a criação desses sistemas deu-se em 30 de junho, que foi num sábado. Então, sendo assim,
prorrogou-se automaticamente para o dia 2 de julho. Já estamos no dia 10 e quero aqui só lembrar que, se até o final deste mês não forem mandados a criação desse controle interno, os gestores, tanto do Legislativo quanto do Executivo, já podem ser apenados. E caso as prestações de contas de 2012, que cheguem ao tribunal em 2013, não contenham o relatório do controle interno, é motivo suficiente para que haja o julgamento pela irregularidade ou um parecer prévio pela não aprovação das contas. Queria que essa notícia, mais uma vez, ficasse aqui registrada, porque, reitero essa obrigação mais uma vez. É só, Excelência. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoco para a sessão ordinária de quinta-feira.